Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Eu sou a Mariane Castro, sou responsável pela área de design aqui na Outmarketing. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, fazer um repasse de tudo que aconteceu de mais interessante no RD Summit de 2018. Nós estamos aqui acompanhando o webinar com vocês, na parte técnica principalmente, então se alguém tiver algum problema com áudio ou vídeo, por favor, mandem para a gente uma mensagem no chat, que aí nós vamos coordenar para tentar resolver e deixar tudo o mais prático e fácil possível para todo mundo. Os nossos apresentadores hoje são a Lia Maia, ela é responsável pela área de Customer Success aqui na Outmarketing, e o Wagner Mender, nosso Business Developer Manager. Wagner, pode começar. Obrigado, Mari. Obrigada, Mari. Gente, então, sejam muito bem-vindos aqui ao webinar. Tá? Como a Mari falou, se tiverem algum problema, alguma dúvida, vocês vão colocando ali no chat, tá? A gente vai cuidando aqui ao longo do webinar, tá? O objetivo desse webinar é a gente fazer um repasse rápido mesmo e um formato realmente bem informal do que aconteceu no Summit, tá? A gente não tem a intenção de que seja um formato super técnico, mas a nossa ideia é que realmente a gente consiga fazer uma apresentação em que vocês possam participar e passar um pouquinho do que a gente viu no Summit, principalmente focado aqui nas nossas áreas, né? Ou seja, a parte do comercial e a parte de vendas, tá? No meu caso, a parte de marketing e CS, ok? A gente vai começar a transmitir aqui os slides. Se vocês não estiverem vendo alguém aí, por favor, nos chame no chat, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a Outmarketing. Tá bom. A Outmarketing, como alguns de vocês já devem conhecer, né, tem alguns nomes ali conhecidos já que estão ouvindo a gente agora, nós somos uma agência de marketing e nós somos especializados no mercado de tecnologia, tá? Hoje a gente trabalha com 3 pilares principais ali, dentro de consultoria, de marketing de conteúdo, né? O content marketing e o inbound marketing. Tá? A gente tem um objetivo muito forte de apoiar realmente as empresas de TI a conseguir gerar autoridade, notoriedade e estratégias voltadas principalmente para o mercado B2B. A Mayara está falando que não está ouvindo. Mayara, tenta sair e entrar de novo. Você não está ouvindo? Tá bom? O restante está ouvindo? Está todo mundo ok? Ou é só com a Mayara esse problema técnico? Érica está ok. Tá, então provavelmente é o computador dela que deve estar com alguma configuração. Mayara, dá uma olhadinha se está tudo mutado, se não tinha tirado o mudo, ok? Bom, continuando aqui, o que a gente vai falar hoje, qual vai ser a nossa agenda? Vamos falar sobre o marketing digital, vendas e customer success. Sales mais marketing. Eu acho que esse foi o ponto principal que a gente escutou lá em todo o RD, o Summit, e eu acho importante, a gente vai frisar bastante por que a gente colocou esse mais aí no meio, tá? Bom, falando aí de um novo modelo, a ideia hoje é que cada vez mais os departamentos de vendas e de marketing, eles estejam mais juntos, eles estão integrados. Então, a ideia hoje não é só ter 2 pontas, tá? De marketing e vendas, e sim uma união dos 2 departamentos, uma sincronia entre os 2, ok? Bom, marketing e vendas integrados. E aí a pergunta principal, por que é necessário? Vendas e marketing, eles têm que falar a mesma língua, eles têm que conversar da mesma maneira com o lead. Então não adianta a gente começar ali no marketing para trazer todo mundo e tá falando de um formato, e aí passa para o vendedor e quem for da área de vendas, e o pessoal de vendas está falando de uma outra forma. Isso daí tem que ficar muito claro, tá? E ser sincronizado. O cliente, ele quer sempre ser tratado pela dor. Então,
Não adianta a gente falar só ali no início, marketing, falar da dor, e chegar no vendedor e o vendedor, não, eu quero te vender o produto, eu quero te vender o nosso serviço, mas ele não sabe qual foi realmente a dor que originou ali dentro, né? O processo do funil, de como ele chegou até vendas. Então, é algo super importante, mais uma vez, que foi falado não só por uma pessoa, tá? Não só um palestrante, mas foi uma discussão de palestrantes e de pessoas que estavam presentes, que estavam concordando e alinhando e trocando informações aí em relação a isso. É interessante a gente pensar que para o marketing ele conseguir tratar o cliente pela dor, muitas vezes ele precisa que o comercial passe alguns feedbacks para ele dizendo justamente qual é a dor que eles mais encontram no mercado. Então, o departamento de vendas, o departamento comercial, que é quem está na linha de frente, quem está muito próximo do cliente, ele vai conseguir sentir no dia a dia quais são as dores principais que o produto dele soluciona. E aí passar esse feedback para o marketing, para que o marketing consiga, então, gerar um tipo de conteúdo que seja direcionado a essas dores. E, ao mesmo tempo, o marketing precisa de um feedback do comercial se os leads que estão sendo gerados também estão trazendo algum resultado. Isso vai sendo um ajuste fino entre as áreas, que vão fazendo com que a estratégia de marketing gere mais sucesso e, consequentemente, a área de vendas consiga gerar mais resultado. Tá? Então, esse alinhamento de pitch é muito importante e a gente vai sempre, como a Lia comentou, frisar durante o webinar, que o que foi passado, o que foi alinhado muito forte no RD, no Summit, que a gente vê muito no dia a dia, é que marketing e vendas não são mais áreas separadas. Tá? São áreas que realmente têm que estar integradas e serem tratadas como uma coisa só. Bom, diante disso, como é que a gente tem hoje uma jornada do cliente? Como é que o cliente chega até a sua empresa? Ele não está mais só marketing, depois do marketing morreu, vendas pega e tudo acabou. Na verdade, a gente tem aí uma jornada muito maior, um pouco mais complexa, em que entra não só o marketing como vendas, inclusive vendas entra em dois momentos, como também o Customer Success e o suporte, tá? Porque às vezes também tem essa questão do pessoal confundir suporte, Customer Success. A gente vai falar um pouquinho mais na frente a respeito, mas isso daqui é o que a gente entendeu e também foi muito colocado, de que tudo agora é uma coisa só. É bacana, a gente está acostumado e a gente sempre viu muito dois funis separados, né? O funil de marketing separado do funil de vendas. E acho que o que foi muito trazido para nós durante o evento foi que essa quebra de paradigma hoje transforma tudo numa grande jornada do cliente. Então, como vocês podem ver até no próprio gráfico, essa mudança de jornada do cliente faz com que marketing e vendas atuem de maneira... atuem próximos e atuem ao mesmo tempo, né? Então, exato, de maneira paralela ali. Então, vendas vai entrar a partir do reconhecimento do problema, já pode existir uma atuação dentro da área de vendas, e depois que todo o processo de vendas é feito, ainda com o apoio do material de marketing, a área de Customer Success entra para realmente conseguir tratar o cliente que entrou dentro de casa, né? E o suporte faz parte integral de manter esse cliente satisfeito, manter esse cliente dentro de casa, e vendas ainda entra no próximo ponto ali, no final, mesmo depois de toda essa estratégia dele já ser cliente, porque existe uma tendência muito forte de vender mais para a própria base. Então, você vender para quem já confia em você, vender para quem já comprou de você em algum momento. Então, a gente vê essa mudança de paradigma de dois funis diferentes para uma grande jornada de compra. Bom, claro, sales e marketing better together, resultados são comprovados, a atuação também na área de vendas do cliente é melhorado, e aí entra um novo cliente através da área de vendas também, isso é possível, aí também através do outbound, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aí são resultados realmente que valem a pena, não só para o seu cliente, como para a sua empresa. Tá, perfeito. Bom, aí um overview, não se preocupe, essa apresentação vai ser repassada para vocês, tá? Então, podem ficar tranquilos. Aqui a gente mostrou um overview de como é que funciona dentro do que a gente tinha colocado anteriormente ali de jornada do cliente. Ela é bem mais complexa do que aquele funil, né, que passa de MQL para SQL. Parece que o material está ali, né,
parando entre um departamento e passa para o outro. É sempre essa questão de todos estarem ligados e estar bem comunicados. Tá? Isso, vocês vão perceber ao longo do tempo também que boa parte dessa jornada de compra e dos exemplos que a gente apresenta ali, vocês podem ver que a gente está separando novamente as áreas, né, em cada uma das etapas ali, mas que a gente fala muito de um modelo forte de SaaS. Né? Então, o RD, por ser um SaaS e por ter geralmente um modelo de venda de software, a gente tem uma realidade muito voltada para o mundo de TI. Então, todo o pitch aqui funciona muito bem para o mercado de tecnologia. Isso mesmo. Bom, e aí vem o que a gente conversou. Marketing, ele é totalmente ligado ao humano, ele conversa com o ser humano, tá? Isso, e o comercial hoje ele é muito voltado realmente para a comunicação. Né? Então, a gente vê essa humanização gerada pelos dois lados. Isso, então assim, não adianta ficar de um lado só. A comunicação do comercial tem que estar ligada ao humano do marketing e vice-versa, tá? Pensando sempre, uma coisa que também foi muito falada, você está conversando com o ser humano do outro lado. A gente vai entrar um pouco mais nessa parte mais à frente, mas tenham isso como uma das principais dicas que a gente pode estar dando e que vai servir profissionalmente para todo mundo e também em questão de departamentos, tá? Bom, pegando aí esse gancho, a gente colocou uma frase do Tim Cook, CEO da Apple, falando o seguinte: não me preocupo que as máquinas pensem como as pessoas, eu me preocupo que haja pessoas que pensam como máquinas. Então, mais uma vez, você está falando com um ser humano, não trate aquela pessoa, não tenha aquele pitch sempre muito frio, né? Não seja frio, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem uma dúvida diferente, então é sempre pensar ali do outro lado que você está falando com um ser humano. Bom, você deve conseguir explicar para um leigo o que você faz de uma forma que ele seja capaz de entender facilmente. Eu acho que aí fica muito claro. Tem que ir facilmente, conversar, ele tem que entender. O seu vendedor ele tem que estar preparado para conversar tanto com um lead super técnico, quanto também um lead que não vai entender nada de tecnologia, já que a gente está aqui conversando diretamente com empresas de TI, né? Então, nada do serviço, do produto que vocês vendem. Então, o seu vendedor ele tem que estar preparado para qualquer tipo de pessoa. Se o seu lead ele é leigo, ele tem que entender da mesma forma que o seu lead técnico, ok? E aí uma grande pergunta que surgiu quando a gente conversou bastante e foi um ponto comum. O que todo mundo quer? Se destacar. E o que te faz único? Como é que você chega ao cliente mostrando que você é a única solução para os problemas dele? E aí, usando uma frase do Estevão Soares, que foi um dos palestrantes lá, ter diferenciais competitivos não é o suficiente. É necessário comunicá-los de forma simples, objetiva e verdadeira. Então, o que a gente citou no princípio, se marketing e vendas não se conversarem, e essa comunicação não vai sair bem. Não adianta você falar, eu tenho diferenças competitivas de preço, eu tenho diferenciais competitivos de serviço. Se você olhar para os seus concorrentes, eles podem dizer a mesma coisa, tá? Claro, existe a coisa na prática, na teoria, e aí é uma discussão mais profunda no assunto. Mas a questão aqui você não vai ter só esses diferenciais. A comunicação é que vai ser o seu grande diferencial. E ela não pode ser diferente de simples, objetiva e verdadeira. Hoje, com a internet, com a evolução da tecnologia, os nossos leads, os nossos clientes, eles têm um feeling, né, muito maior de sentir o que é que
você está mentindo para ele e do que é que você está falando de verdade. Então, isso é um ponto muito importante, ok? É que a gente sempre fala muito com os clientes, com as empresas que vão entrar, principalmente no mercado de TI, existe um ponto muito forte das empresas usarem diferenciais muitas vezes parecidos, né? Então, qual é o seu diferencial? Todos os meus profissionais são certificados, a gente tem parceria com grandes fabricantes. A gente tem que entender, na verdade, qual é o seu real diferencial, e não o que às vezes eu chamo de diferencial de político, né? Que é eu sou honesto. Né? Então, a gente tem que entender o que você faz que vai além realmente da expectativa do cliente, além do que ele espera de uma empresa de TI. Isso pode vir de um suporte mais humanizado, isso pode vir de um tratamento mais próximo com o cliente, de um SLA mais curto, enfim, a gente tem várias maneiras de pensar nisso e vai da cultura e da entrega de cada empresa. Mas é sempre muito importante a gente definir e entender realmente, identificar quais são esses diferenciais para usar isso a nosso favor numa estratégia de comunicação. E até aproveitando o que o Wagner falou, ele falou uma palavra super importante, cultura. Cultura organizacional é tudo, tá? Então, não se preocupem em fazer cada departamento de um jeito diferente. Então, legal, sales e marketing tem que estar junto. Não, não é só ele, tem que estar toda a empresa numa comunicação só. E isso vem muito da cultura, ok? Então, isso é bem importante. Bom, e aí a gente fez uma demonstração de tudo o que uma empresa precisa ter. A empresa precisa ser acessível, a empresa tem que se mostrar útil, usável, encontrável, isso está bem linkado com marketing, e usável, útil, bem com vendas, né, com o seu produto, desejável, credível e valioso. Quando o seu cliente enxerga que o seu serviço, que o seu produto, que a sua marca é valiosa, ele vai entregar, ele vai abrir mais facilmente para você, pedindo ajuda e mesmo fechando contratos, tá? Então, isso é importante. E aí, um pouquinho dos argumentos de alto impacto. É muito importante ter empatia. Empatia é muito, muito importante. Tá? É aquela questão da humanização, é a questão do lead sair da zona de fazer o lead sair da zona de conforto, em que ou ele vai pela dor, porque ele realmente está ali na emergência, e aí por isso ele precisa resolver aquilo, ou pelo prazer mesmo, porque ele é engajado com a sua marca, ele é engajado com o que você faz, e por isso ele quer ter o prazer de estar ali junto, de ter a sua parceria, de utilizar aquele produto, tá? Comportamento é importante na jornada do cliente. Sinergia. O comportamento, ele tem que ter uma sinergia. Então, não adianta o seu marketing, suas vendas tratar o seu cliente super bem e chegar lá no Customer Success ou mesmo no suporte, e o suporte não tratar bem o seu cliente de uma forma mais fria. Não tratar mal no sentido de está sendo grosso ou nada disso. É tentar ter a questão de ser proativo, de pensar além. Tá? Então, isso é muito importante dentro do que vocês viram em relação à jornada do cliente, que a gente falou anteriormente. Oi, vocês estão escutando? De novo, empoderar o cliente. Eles são humanos. Então, além de ouvir o cliente, de mostrar para o cliente que você tentar só querer falar, vender e tudo mais. Entenda realmente qual é o problema, qual é a dor que ele tem ali naquele momento. Seja isso dentro do marketing, seja isso dentro de vendas, enfim, customer success, ou o próprio dono da empresa, todo mundo tem que entender essa questão, tá? Então, vamos ouvir o cliente. Você ouvindo o cliente, você vai entender ele melhor e assim você vai conseguir entregar algo muito melhor, tá?
De novo, parece um pouco repetitivo até do que a gente está falando aqui, mas é porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, a sua percepção só conta um lado da história. Você vai falar, não, eu entendi a dor, você está com esse problema, está com uma emergência em TI, eu já entendi, eu tenho uma super experiência, mas se você ouvir um pouco mais do seu cliente, você vai entender que a história pode ser um pouquinho diferente daquilo que você já está ali fazendo, imaginando, já tendo ali um conceito, tá? Existe uma coisa anterior. E aí você vai conseguir entregar algo muito melhor. Algo super importante é escolher um KPI por vez do cliente. Não adianta você chegar no cliente e falar, cliente, eu vou te entregar tudo o que você quer, tudo o que você precisa, tudo ao mesmo tempo, tudo vai funcionar lindo. Não vai acontecer. Então aí eu vou usar um paralelo falando um pouquinho aí do marketing e da outmarketing. A gente não vai conseguir entregar tudo ao mesmo tempo quando a gente fala com vocês, não, da atração, não, agora eu preciso da consideração, agora realmente eu preciso da conversão final ali para fechar, para fazer uma venda. A gente não vai conseguir, principalmente quando é uma maturidade digital muito nova, tá? Então, escolhe um KPI, vai ali, cliente, vamos focar aqui na atração. Então, a gente quer dizer que não vão vir outros leads? Óbvio que vão vir outros leads, mas o nosso foco, o nosso objetivo daquele momento vai ser aquele KPI, vai ser aquele objetivo principal, ok? Faça tracking de tudo. A gente está falando aí do Data Intelligence hoje, então tracking é tudo, você entender de onde ele está vindo, como ele está vindo, caminho ele fez, o que ele andou um pouquinho. Eu consegui, através dos números, saber algo absoluto. Se ele realmente está entrando, como ele está funcionando e quem está entrando. Isso é super importante para formar uma persona. Então, tentem traquear tudo, ok? Design importa sim! Isso é muito importante, gente. O design, ele impacta não só a questão de branding do material, ele impacta na parte psicológica do que você faz e ele também impacta na parte de user experience. E hoje uma das coisas que o Google mais fala é o seu lead tem que entrar dentro do site e ser facilmente encontrar tudo o que ele precisa. Então, o design é super importante aí dentro hoje. Não é só uma questão de eu achei bonitinho ou eu achei feio. Não tem só essa questão pessoal. Tem todo um processo envolvido, ok? Como eu coloquei antes, data is everything. Gente, anotem, traqueiem, entendam da onde está vindo o cliente, da onde ele está chegando até você. Então, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque depois você não vai no feeling, você vai na certeza, você vai no que os números estão te dizendo. Se o número está te dizendo que, na verdade, quem chega primeiro para você não é o cara de TI da empresa, isso muda toda a sua comunicação, tá? Então, isso é muito importante. Tenham isso. Tenham ferramentas para isso, ok? Uma outra coisa que a gente escutou bastante lá foram os influenciadores. E quando a gente fala em influenciadores, a gente não está falando a respeito dos grandes blogueiros, pessoas nos seus canais, seguidores, views. A gente tem que mapear aqui os influenciadores, tá? E aí, para vocês entenderem do que a gente está falando. Entender as forças do mercado. Encontrar ideias de produção de conteúdo. E acelerar o relacionamento com o público-alvo. Isso daí, a gente está falando então do micro
e nano-influenciadores. Principalmente no mercado de TI, você não vai encontrar influenciadores que tenham ali um número gigante de seguidores. Mas a autoridade dele, a importância, o conhecimento que ele vai estar passando, a experiência que ele passa ali pelas redes sociais dele, é super importante e vai conversar diretamente com o seu público. Então, saber com quem conversar é muito importante. E o influenciador, ele pode ser um super parceiro ali para divulgar a sua marca, os seus produtos, tentar mostrar o quanto você resolve a dor do seu cliente, tá? E aí, uma pergunta também importante. Qual a intenção que você espera do seu vídeo? Intenção, quando a gente fala de Google, é tudo, tá? E aí, falando um pouco até usando aqui os slides do Felipe Bazon, que falou sobre SEO, bastante sobre SEO aí pra gente. Compreender e endereçar a intenção do usuário é essencial para criar estratégias de marketing mais robustas. Então, você tem que entender como procurar como a dor, tá? E inserir o SEO dentro da estratégia de marketing como algo comum, não é só usar Facebook, LinkedIn ou marketing. O SEO é tudo. Pensa, se você quer reduzir, até economizar com investimentos em mídia, o SEO vai estar orgânico. Então, é algo que você não pode falar assim, não é algo de moda, é algo passageiro. Não, é algo que tem que ser tão importante quanto qualquer outro meio de estratégia que você utilize no seu marketing digital, né? Com certeza. E aí, entrando num aspecto um pouco mais técnico, né, que foi importante a gente falar, né, escutar lá dentro, até foi uma palestra internacional que enfatizou bastante isso, que hoje o Google ele pega esse tripé, tá? E aí eles brincam com essa palavra IT. Então, falando da expertise, da autoridade e da questão de ser confiável. Isso é muito importante para se posicionar bem no Google de forma orgânica, tá? Eu não estou colocando aí a questão paga. Quando você paga, é óbvio que você vai ter algo ali mais mostrando na primeira parte, de destaque, tá? Então, isso é importante. Só que quando você trata do SEO, você tem que pensar que o SEO, ele não é uma coisa só que você faz. Não é uma publicação, não é um conjunto de publicações que você faz ali no Facebook. É um conjunto de técnicas que te leva até isso. Então, para isso, tem que ter o expertise, vocês têm que mostrar a autoridade e confiabilidade. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque você está falando com o ser humano, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o SEO. SEO não é mais um talvez, foi como eu falei, tem que ser uma certeza na sua estratégia. Hoje, uma das tendências que o Google está colocando, na verdade, já faz aí uns 6 meses que ele tem comunicado bastante a respeito. Conteúdo em áudio é o futuro. Hoje, cada vez mais, através de Cortana, Siri, entre outros meios, o áudio está muito utilizado. Então, você hoje não tem tempo, ouve um podcast. Você está ali no meio do trânsito, está correndo, está fazendo alguma coisa e quer ser multiativo, né? Você está escutando áudio de um artigo que te interessou. Então, áudio é algo que todo mundo vai ter que se preocupar a partir de 2019, tá? Uma dica que a gente recebeu até do pessoal da RD, no RD Partner, foi que dentro dos artigos, dos conteúdos,
colocar sempre um formulário. Aí vocês pensam, ué, mas colocar um formulário no meio do artigo, isso vai converter? Eles fizeram um teste durante a maior parte de 2018 e comprovaram que isso realmente dá certo. A pessoa vai e acessa e deixa os seus dados. Óbvio que você não vai colocar um formulário de 5 páginas. A gente vai sempre ali no básico. Mas essa é uma dica que a gente recebeu que foi super legal, tanto de SEO, que entra no SEO, quanto fazer a conversão ali dentro do inbound. A autoridade do autor e do conteúdo foi o que a gente entra aí no IT, tá? Então, a autoridade do autor não adianta você colocar um estagiário para dizer que ele está escrevendo ali, está falando sobre um determinado assunto. E aí vou fazer um paralelo. Quando você tem uma dor de cabeça, um problema de saúde, quando você busca aquele problema e a sua dor, você vai prestar atenção quem é que está te respondendo, quem é que está falando sobre quais são as indicações, como resolver aquilo, se é uma pessoa que realmente entende do assunto. Né? Isso vale para qualquer tipo de negócio, principalmente de TI. Tá? Então, tem que ser confiável, tem que ser um autor e um conteúdo extremamente confiável. Isso daí entra não só para o usuário que está lendo, para a pessoa que está ali procurando, como também para o Google. O Google tem ali o robô que ele vai fazer esse entendimento de quem está chegando e está tendo essa autoridade ou não de conteúdo. Ele cruza informações, tá, para chegar a essa conclusão. Outra tendência, o mobile friendly. O mobile tem que ser o principal dentro do site de vocês. É algo super importante, que inclusive para o SEO, de novo, tem que ter o mobile, o Google considera isso. Mapa do calor no website. Isso tem plugins, alguns são gratuitos, alguns são pagos quando se trata do WordPress. Sei também que dá para desenvolver em outros sistemas, para mostrar aonde o cliente está clicando mais, qual botão de conversão está tendo mais clique, está te trazendo algo melhor, qual produto que ele está olhando mais. Isso daí te ajuda bastante, tá? O propósito do seu website não está claro. Então, se o cliente entra, é algo que eu digo sempre para os meus clientes. Cliente, quando ele entra em você, ele quer ou aquele conteúdo determinado que ele encontrou, ou ele quer entender o que você faz, o que você vende, quem que você é. Se ele não encontra isso ali na homepage, faça acesso, ele vai sair. E aí influi isso na sua marca, influi isso na sua imagem, né, diante daquele prospect, diante do próprio SEO, do Google, enfim, não adianta. E anúncios enganosos, eu acho que isso ficou super claro, mas como foi trazendo novamente. Anúncios enganosos, tá? Não pode. Bom, aí mostrando alguns números rapidamente, que foi até uma pesquisa do SEMrush, que é uma ferramenta mundial aí, que tem um poder muito grande de data. 1 em cada 5 buscas móveis são feitas com pesquisa de voz, então está entrando aí o áudio. Estima-se um aumento de mais de 50% nos próximos 3 anos em pesquisa de voz, isso é super importante. Um outro número que ele traz é que 82,89% possuem problemas que afetam negativamente a velocidade da página. Então, mobile tem que estar com uma página com uma velocidade boa, tá? Não só mobile, claro, desktop também, mas como a gente está focando no mobile, isso é mais importante ainda. 53% dos visitantes em dispositivos móveis deixam o site se a página levar mais de 3 segundos para carregar. Gente, 3 segundos, parece que não é nada, mas você perde o seu lead nesses 3 segundos, ok?
70% das páginas de websites móveis levam mais de 7 segundos para carregar completamente, ou seja, 100%. Imagina, se ele sai em 3 segundos, um pouco mais de 3 segundos, se você tem 7 segundos, você está mais que o dobro. Gente, não tem mais nem o que mostrar, né? Está mais do que claro aí. Uma outra coisa que o Google tem falado bastante, quem é da área de SEO tem discutido bastante, são as páginas que a gente chama de AMP, que é o Accelerated Mobile Pages. Tá? Eles carregam mais rápido que as páginas normais. Então, isso está totalmente ligado à questão da velocidade do site. Quando o seu site tem o MP, como tem esse outro número aqui, 2 vezes os usuários investem mais tempo visitando páginas que estão ali com o MP. Então, isso está totalmente coisa ligada. Por favor, velocidade do site. E uma coisa que a gente quer falar também é sobre unificar as estratégias. Então, não adianta só ter um inbound, você também tem que ter o outbound. Houve, inclusive, uma palestra lá em que houve a discussão de só gente fera no palco, falando sobre o assunto e o que eu, particularmente, até o Wagner, a gente conversou com outros profissionais lá e entre si você precisa sim das duas coisas, tá? Não existe mais uma coisa separada da outra. Então, o inbound e o outbound, eles têm que andar juntos. Do mesmo jeito que a gente falou que o sales e o marketing têm que andar juntos, o inbound e o outbound também. Por quê? Porque mudou a jornada do cliente. O cliente agora ele pode entrar pelo outbound e em seguida já entrar totalmente dentro do inbound, tá? Ou vice-versa, entrou pelo inbound, tem que fazer uma ligação, ou seja, está dentro do outbound. Então, isso tudo está muito interligado. Gente, a estratégia disso é muito simples. O inbound ele é uma fonte de geração ali que vai realmente durante um período ter uma maturação para depois se transformar numa máquina, tá? E te dar uma previsibilidade maior de geração de leads. O outbound, ele é a mesma coisa, só que a gente está falando de um prazo mais curto e a gente está falando de estratégias, de um direcionamento mais acelerado. Tá? Então, você precisa do inbound, que vai manter ali uma ferramenta rodando, um posicionamento acontecendo e vai te fazer um movimento, e você precisa do outbound para conseguir fazer com que a área comercial também não seja totalmente dependente e não fique esperando os leads caírem através do inbound para eles poderem tratar. Tá? Então, para isso, a gente tem como unificar as estratégias hoje. Tá? A gente até vai falar um pouquinho mais para frente, pode até passar. A gente tem que ter sempre as melhores fontes possíveis para você conseguir as informações. O que isso quer dizer? Muitas vezes uma fonte boa para o outbound é o próprio inbound. As pessoas que convertem nos seus materiais são leads que deixaram os nomes deles ali, entregaram dados importantes para vocês e têm algum interesse no seu material e algum interesse no que vocês fazem. Tá? Então vocês podem se aproveitar dessas listagens para conseguir fazer campanhas em cima de pessoas que realmente se interessam em vocês. Tá? E que são e-mails confiáveis, uma coisa que é muito importante hoje em dia para você não usar uma base de disparo e acabar queimando o cartucho, digamos assim. E até aproveitando aí a fonte, como eu coloquei, está totalmente ligada uma coisa com a outra. Se a sua fonte não for confiável, se a pessoa que está mandando um e-mail ali não tiver a ver com o assunto, você já quebrou tanto o seu inbound quanto o seu outbound. O marketing e a comunicação com o seu lead. Isso, e a gente tem ali também ferramentas, né? Ou seja, você juntar as duas estratégias não é só realmente algo no imaginário das pessoas, tá? Mas é algo que pode ser feito de maneira empírica. Ali. Então você tem hoje ferramentas de inbound como o RD Station, né? Resultados digitais, e você tem ferramentas de outbound ali, muitas no mercado também, que você pode utilizar para automatizar esse processo do outbound e para tentar colocar um pouco mais de inteligência na estratégia de geração de leads através do comercial de forma direta. Tá? Então, ter uma equipe do comercial bem estruturada é tão importante quanto ter uma equipe ali para marketing bem estruturada se você quer gerar resultado.
E aí você pode integrar essas duas ferramentas, então você pode integrar o RD com a ferramenta de outbound, de forma que, se o lead ele não passe pela estratégia de inbound ali para falar com você, você pode usar uma listagem para falar do outbound. E se pelo outbound ele não dá um retorno para falar com você naquele momento, ele pode ser automaticamente colocado dentro da ferramenta do RD para ser nutrido e para você conseguir manter ele ali na sua base para um contato futuro. Legal. Bom, e aí, seu processo de vendas está bem estruturado? Isso é uma pergunta que eu faço bastante como Customer Success. Então, não quer dizer que só o Wagner vai conversar sobre isso. A gente tem que pensar isso também como vai estruturar o seu marketing. Seu processo de vendas está bem estruturado, realmente? Isso é muito importante entender que por que a gente fala que o marketing e a vendas tem que estar muito bem alinhado e que isso tem uma importância muito grande na geração de resultado. Imagina que a sua área de marketing está te gerando leads e ela está passando para a área de vendas. Mas a área de vendas ela não tem um processo bem estruturado para tratar aqueles leads. Então você não vai conseguir pegar aquele lead, cuidar dele da maneira correta. Os vendedores muitas vezes estão acostumados a lidar com os leads que vêm através de uma cold call, de uma ligação direta, mas não estão acostumados a entrar num lead que veio através do inbound, né, e ele conseguir realmente olhar o histórico, entender, direcionar o pitch, saber como tratar um lead que veio pelo inbound, que é um lead que já teve 60% ali do processo de dúvida dele tirado pela estratégia do inbound. Se ele não tiver como tratar esse lead, se o processo não está bem estruturado, ele não consegue fechar a venda. E aí nenhuma das duas áreas consegue bater a meta, que no final das contas é o quê? Gerar mais resultado para a empresa. Isso. Tá. Falando um pouco das partes de estratégia de vendas, a gente entra ali em um pouco do que nós vimos dentro do RD, né, do Summit ali, nessa parte que já agrega um pouco mais quando a gente está falando da parte do comercial. Tá? Então, você tem que ter uma equipe que está preparada realmente para negociar com os clientes. Tá? E o que a gente quer dizer com isso é que você tem que ter uma equipe preparada para tratar o seu cliente em todas as etapas do funil, e você tem que ter pessoas que estejam ali o tempo inteiro estudando, se renovando, se preparando para poder tratar o cliente. Hoje em dia a gente trata muito vendas como uma ciência e não mais como um dom que as pessoas nascem e que elas têm. Tá? A gente tem cursos, a gente tem no próprio RD, vocês têm acesso a muita coisa ali. Quem tem o RD tem treinamentos específicos para vendas, como tratar um lead que vem no inbound, treinamento para pré-vendas. Então, gente, é muito importante que a equipe esteja sempre estudando, sempre se capacitando para poder entender mais o mercado. Tá? Quando vocês entendem que um lead chegou para vocês através do inbound, é sempre importante que vocês tratem o cliente pela dor. Tá? O cliente ele não está, muitas vezes, interessado em saber exatamente sobre o seu produto. Ele quer saber o que soluciona o problema dele. Tá? Então a gente pode trazer isso para muitas maneiras diferentes de exemplificar, mas uma coisa que eles trouxeram de maneira repetitiva até no Summit é uma analogia do médico. Né? Quando você vai no médico, você não quer que ele te dê um remédio sem ouvir o seu problema primeiro, sem entender o que está acontecendo com você, sem ouvir os sintomas que você tem. Então você tem que tratar o seu cliente como se você fosse ali um médico mesmo. Okay? Então você tem que ouvir o seu cliente, entender a dor e aí realmente montar alguma coisa que faça sentido para ele sentir que a dor dele foi sanada por você. Tá? Os clientes B2B, eles cada vez buscam mais um tratamento de B2C, ou seja, o que a gente vem comentando já nos outros slides, de humanizar o tratamento. Você não está vendendo para uma empresa, você está vendendo para uma pessoa e ela está comprando de uma pessoa. Tá? Então a gente tem que sempre tratar as pessoas de uma maneira muito humana nesse sentido. No mercado de TI, às vezes tem uma dificuldade muito grande nisso, pela questão técnica ser muito profunda. Então a gente tem que tentar mudar um pouco esse viés. Preparar-se com antecedência, com o primeiro contato do lead ali, a gente está falando justamente do lead que cai do RD Station para a área comercial. Você tem um acesso a todo o histórico do que o lead acessou, do que ele leu, de quais materiais ele achou mais interessante. Qual páginas ele visitou. Exato, eu até ia comentar isso, o tracking, o mapa de calor do site. Se você tem todos os pontos que foram colocados ali anteriormente bem definidos, o vendedor ele consegue se munir de muita informação para já ligar para o lead sabendo exatamente o que falar. Tá? Isso vai fazer com que o lead atenda ao telefone ali, converse com ele, entendendo que ele é especial, ele é diferenciado, ele está sendo atendido por alguém que atende ele. Tá? E aí, em relação a aumentar as tentativas de contato e o timing, são estudos que foram comentados. As tentativas de contato, aí falando principalmente do outbound, foi colocado que 90% das respostas elas acontecem
assim, até a sexta tentativa de contato. Então, se você mandou um e-mail para o seu lead, você ligou para o seu lead, você não conseguiu contato com ele de primeira, não desanimar realmente. Criar um fluxo, criar processos dentro da estratégia de vendas ali, onde você tenha pelo menos 6 tentativas de falar com ele. Se até a sexta tentativa você não conseguir, aí talvez seja hora de reconsiderar se esse lead realmente está no momento de compra ali ou de falar com você. E atenção ao timing, é porque a gente tem também dentro do processo do comercial, historicamente, as 24 horas, né, para fazer o contato com quem acabou de converter no seu site ou no material. Tá? E hoje em dia, quanto mais reduzido for esse tempo, melhor. Alguns estudos também indicaram que o percentual de resultado se eleva muito se você consegue falar, por exemplo, com a pessoa meia hora depois que ela pediu contato no seu site, ou que ela converteu no material de fundo de funil, que é um material já para a área de vendas fazer o contato. Porque aquilo está muito fresco na cabeça dela. Ela acabou de converter, ela está interessada, ela está engajada, ela está ali envolvida no seu. Você também faz com que ela maior para tirar, esteja mais predisposta a falar com você e aí realmente terá resultado. Se a gente esperar hoje em dia as 24 horas, por exemplo, pode ser que você realmente perca um negócio por causa de timing. E aí é onde é muito importante que vendas passe o feedback para o marketing, se ele entrou em contato e em que momento, que andamento está o lead que foi passado ali para ele. Tá. Aqui a gente entra em pontos realmente de negociação direta, tá? Isso vale para todo tipo de empresa, todo tipo de serviço. Não existe desconto, tá? A gente não pode realmente desvalorizar o nosso produto dando desconto por desconto. Toda negociação ela tem que ser entendida como uma base de troca, tá? Então, seja você acordar com o cliente que vocês vão desenhar um caso de sucesso no futuro, mas ele tem que entender que você abriu mão de alguma coisa e ele abriu mão também. Isso é uma negociação, é uma troca e não um desconto, tá? O relacionamento, as pessoas elas compram por proximidade, então trabalhar cada vez mais forte no rapport, trabalhar cada vez mais forte em entender o seu lead e tratar ele como um ser humano, ok? E não como uma carteira. Então é isso sempre muito importante, a gente vai ficar reforçando bastante esse ponto aqui. E o Land and Expand. Isso é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer, é vender para a sua própria base. Gente, é muito claro. Você tem uma empresa de tecnologia e você vende serviços, e você vende hardware, e você vende segurança. Sempre que você vende, você tem muito mais a oferecer produtos e serviços satélites que você pode crescer dentro da base daquele cliente. E o que acontece é que esse cliente já confia em você, já comprou de você e está muito predisposto a comprar de você novamente, porque você já gerou toda a autoridade necessária ali. Então a ideia é que vocês façam ações para vender para a própria base. E o próprio outbound e o próprio inbound podem ajudar vocês realmente a fazer isso. Tá? Criar campanhas para a própria base, criar jornadas de comunicação que vocês consigam fazer com a base de clientes. Isso consegue fazer com que vocês também diferenciem eles dos outros, com que eles se sintam especiais ali dentro do processo. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar que é muito importante que você personalize o que vai ser oferecido para o seu cliente. Isso vai muito de acordo ali com a metáfora do médico mesmo, tá? Hoje em dia, cada vez uma tendência maior que você não tenha uma proposta de gaveta que esteja pré-moldada para que você já apresente para o seu cliente numa primeira reunião. Então, a ideia é que você realmente deixe o cliente falar dele, tá? Deixe o cliente escutar. Realmente, você precisa escutar do seu cliente. Desculpa ali, na verdade, tudo que ele tem para falar, quais são as dores, para você montar uma solução realmente personalizada, que realmente vai de acordo com as dores dele. Né? Isso é extremamente importante. Outro estudo apresentado durante o Summit é que quando as pessoas falam sobre elas mesmas, elas liberam hormônios de prazer no cérebro. Basicamente falando, se você deixar uma pessoa falar dela mesma enquanto vocês estão conversando, você vai fazer com que ela se sinta bem naquela conversa, confortável naquela conversa, se sinta ouvida, né? Então, se sinta especial. Exatamente. E esses sentimentos que você está gerando durante essa conversa vão ser gatilhos que vão ser lembrados depois para tá? Monitorar. Perfeito?
Tá? Aqui a gente está só fazendo alguns ajustes técnicos aqui, maravilha. Tá? Então é sempre importante que você monitore as propostas que foram perdidas. As propostas perdidas, elas são tão importantes para você entender sobre o seu produto, sobre o seu negócio e sobre a sua estratégia de sucesso, do que as propostas que vocês ganharam. Tá? Então analisar historicamente por que aquelas propostas foram perdidas te dá uma chance de ir arrumando e inclusive melhorando ali o seu ICP, né? O seu cliente ideal. Tá? Os losses, eles realmente têm que ser vistos como um aprendizado. E aí vocês têm que tratar eles como uma forma de não errar mais naqueles mesmos pontos. Se você tem 7 clientes que falaram para você que não fecharam com você por budget, por problemas de o valor foi muito alto, talvez você tenha que revisar o seu valor ali do seu serviço, mas talvez você esteja chegando nas empresas erradas. Talvez o seu cliente ideal, o seu público ideal, sejam empresas maiores. Então o lote é muito importante nesse sentido. E ter sempre assim, processos bem estruturados, porque eles facilitam a venda. Então você ter uma ferramenta de CRM, você ter uma ferramenta de gestão ali de vendas, onde você realmente consiga acompanhar um histórico, entender quem é aquele lead, ter um histórico realmente de tudo que foi falado com ele é muito importante. Muitas vezes você fala com um lead e um ano depois ele volta para falar com você. Se você tem uma ferramenta de CRM, você consegue olhar o histórico dele e entender o que foi apresentado, por que foi perdido na época e reconstruir toda uma situação fazendo novamente com que ele se sinta especial, único e que você realmente prestou atenção em todo o processo junto com ele. Tá? Inclusive, pensando nessa, eu não vou assim queimar a fala, na verdade, né? Mas pensando nisso, a própria RD agora tem uma solução de CRM embutida junto com o CRM dele, com o RD Station, que faz com que as pessoas consigam ter uma ferramenta de CRM gratuito. Né? Então, se você tem o RD Station, ou mesmo se você não tem o RD Station, vale a pena experimentar o CRM caso vocês não tenham o CRM implementado hoje, porque vocês vão ver que isso faz muita diferença no processo. Isso faz muita diferença mesmo na qualidade do processo de vendas como um todo. Tá? Aqui a gente já começa a falar novamente de gatilhos mentais. Né? Foi passado muito para nós e tiveram algumas palestras que eu assisti falando justamente sobre pontos neuronais. Né? Como o cliente se sente quando ele fecha com você. Quando você faz uma compra, quando você compra um item, o que seja, quando você compra um carro novo, um celular, você quer sair da loja com a sensação de que você ficou feliz porque você adquiriu aquele produto. Né? Você não quer sair de lá pensando, gastei a melhor compra do mundo, a melhor situação do mundo, então é muito importante gerar realmente essa sensação que o negócio fez um bom cliente e que ele está em boas mãos com você. Tá? E a questão da memória é entender que um bom vendedor, um top performer, ele entende que ele precisa ter memória curta. Ele não pode se decepcionar e se abalar com as vendas que foram perdidas, e ele também não pode fazer com que as vendas ganhas coloquem ele num pedestal e ele ache que ele está no topo do mundo, não precisa aprender mais nada e que a meta já foi batida. Tá? Então, a memória curta vale para os dois lados e é um pensamento de top performers ali. Tá? E aí a gente já entra aqui, depois da negociação e no momento onde a gente passa, digamos, esse bastão de um novo cliente, na parte do CS, que é muito importante para a gente conseguir entender se esse cliente vai se manter na base. Porque mais importante até do que fechar o contrato é deixar o cliente satisfeito para ele continuar com você. Sim, e é importante que ele tenha realmente o fit, né, que a gente chama da empresa, porque não adianta o cliente entrar e quando chegar para o CS, o CS não conseguir segurar o cliente ali por inúmeros motivos, e principalmente fit, né, esse é o principal, e aí depois você tem um churn aí e ter mais problemas, tá? Então, falando um pouquinho disso, a gente fala que o funil mudou. Lembra que a gente falou sobre a jornada do cliente lá no comecinho? E aí a gente vai entender por que o Customer Success é importante. O nosso funil, ele era geração de leads pelo marketing e depois era só vendas, certo? Não. Ele precisa do Customer Success, que ele é o final ali, tá? Então... Ele tá travado aqui, né? Gente, parece que tá... Só um instantinho, gente. Acho que a apresentação ficou parada aqui na parte de CS, a gente vai ver se é uma questão do tempo aqui, isso. Tá.
Bom, acho que atualizou. Isso, está com um pequeno delay ali entre as telas. Aqui. Bom, então aí a gente viu antigamente que era só isso, né? Marketing e vendas. E aí a gente está mostrando por que o Customer Success é importante. Porque ele precisa manter o seu cliente, não adianta só fechar. Você tem que manter ele dentro da sua base. Tá? Isso é muito importante. Então aí entra o Customer Success. E aí esse Customer Success está realmente resolvendo o problema do cliente? É isso? Ou você só estava preocupado em colocar o cliente ali, ter a parte de receita e tudo mais? Vamos se preocupar também em resolver o problema do cliente. Então, aí uma frase legal que ficou é experiment, learn and be open to change. Tá? Isso é super importante. Então, o que o customer significa para a sua empresa? Isso é algo imprescindível. O que ele significa aí dentro da sua empresa? E aí, falando um pouco sobre a questão do customer, você tem que pensar na evolução do serviço com base na necessidade do cliente. Então, ele entrou, customer, pensa no seu cliente. Não pensa só na questão do serviço, entregar o serviço que foi contratado. Tá? Pensa que o cliente ele pode ter o mesmo perfil de um outro que você já tenha, mas ele tem uma história diferente, ele trata as pessoas diferente. Então, você tem que prestar o seu serviço baseado na necessidade do cliente. Tá? Uma outra coisa que a gente falou antes, empoderar o cliente, dizer o quanto ele foi essencial para o sucesso da estratégia ou em qualquer vitória. Então, o empoderamento não é só lá no começo, ele também é contínuo. Então, houve um sucesso, conseguiram converter ali no KPI, teve uma vitória de entrar um grande lead, esse lead se tornar cliente para ele, é uma vitória, não é você sozinho ou ele sozinho. Vocês estão juntos, então empodera o cliente, tá? Conversa com ele, traz ele para perto. Tecnologia para facilitar, tem que ter o tracking. O tracking ele vai funcionar a partir de mais de uma ferramenta. Não adianta você achar que vai ter só uma ferramenta. E essas ferramentas precisam se conversar. Então, integração é tudo. O Wagner citou aqui o CRM, ele tem que ser integrado com o RD Station. E o RD hoje já tem o seu próprio CRM. Por que o RD chegou a essa conclusão e lançou esse CRM? Porque tem que ser conversado. O vendedor ele tem que entender o que houve ali de trajetória anterior e o marketing tem que entender como é que a venda está conseguindo levar ali o caminho. Para depois que entrar o cliente, você saber qual foi o processo. O CS passou por aqui, o interesse dele era bastante nesse, a gente conversou isso, demorou muito tempo para fechar, demorou pouco tempo. Tem esse tipo de visão. Tá? Pensar de forma personalizada para cada cliente, não vou nem explicar, porque a gente já falou bastante nisso. Ser proativo em relação às necessidades de resultados deles. Então, não é para ser reativo, é proativo, ir além do que ele contratou. Tá? E assim, peça feedback sincero. Eu acho que isso aí não só para cliente, mas dentro da equipe, com a sua equipe, e escute do seu cliente o que sempre você pode melhorar. Sempre pode ser melhorado alguma coisa, tá? Como profissional, como empresa, como serviço, como produto, tudo. Tá, e aí uma pergunta super importante que a gente está chegando aqui já no final do nosso webinar. Você sabe quem são os seus clientes indicadores? Você fez todo o processo, o seu cliente está satisfeito com o seu serviço? Se ele está satisfeito, ele vai te indicar. E como é que você vai saber isso? Você vai, aqui a gente adota o NPS, tá? Então, esse cliente indicador, ele vai advogar, ele vai adotar o seu gerenciamento, ele vai ser engajado, ele vai te trazer mais clientes.
Detratores, ele está insatisfeito. Então, tentar entender por que ele está insatisfeito e trazer ele para a promoção, tá? Para como promotor. Os passivos, por que você está passivo? O que falta ali, aquele além, para você ser um promotor, tá? Então, esses são os seus clientes indicadores. Pega eles, vê por que eles são indicadores e tenta levar isso para quem está ali ainda como passivo ou detrator. Isso, o Customer Success é super importante nisso, tá? Então, keep the customer center of everything you do. Isso é muito importante, ele está no centro de tudo. E o mais importante aí, acho que de empresa, com cliente, com colegas, com parceiros, fornecedores, o maior ensinamento que a gente teve no Summit. Sozinho você não é nada. Nem corno. Nem corno, né? Então, aí a gente finaliza o nosso webinar. Perguntas. A gente viu que tem algumas perguntas. Dá para ter, acho que tempo, mais umas 2 perguntas para a gente responder, tá? Porque a gente já extrapolou aí. Eu e o Wagner, a gente gosta de conversar demais, desculpa. Isso, pessoal. E aí vamos para a primeira pergunta do Carlos Daniel. Vou passar aqui a pergunta do Carlos, né? Um cliente converteu num e-book de vocês, você deve fazer uma call, mandar um e-mail de apresentação ou deixar ele sendo nutrido com novos e-books. Tá. Daniel, assim, toda essa pergunta ela depende de alguns fatores. Quando um cliente converte no e-book de vocês, por exemplo, dentro do RD, a gente tem uma estratégia de lead scoring ali que vai classificar qual é a qualidade ou o nível de importância, digamos assim, daquele lead dentro do feed que vocês têm. Tá? Se esse lead que converteu no e-book de vocês, por exemplo, ele é um lead que é muito interessante, digamos que ele seja o CEO de uma empresa, ou ele seja o diretor de uma empresa que fez uma conversão ali, é um perfil de pessoa que geralmente não está perdendo tempo, digamos assim, baixando materiais para leitura porque ele tem uma agenda muito apertada. A gente pode entender que essa pessoa está num timing curto e que ela precisa de ajuda de maneira rápida. Então você pode entrar em contato com ele, eu diria preferencialmente por ligação, tá? Nesse momento. Se você mandar um e-mail de apresentação, pode parecer um pouco desconexo, ou pode ser uma estratégia ali que nesse momento exato não pode ser funcional, e acho melhor você ligar direto para ele. Vai trazer uma personalidade maior. Liga sendo bem direto mesmo. Olha, eu vi que você baixou o nosso e-book ali, falando sobre, vou dar um exemplo aqui, tá? Falando sobre como melhorar a segurança de informação da sua empresa. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Enfim, realmente vá direto ao ponto, liga como um formato de quem quer realmente ajudar ele, para ouvir o porquê que ele baixou esse e-book. E, no outro cenário, se for um cliente ali que você entrar, ver o perfil e ver que é uma pessoa que talvez seja comum baixar conteúdo e realmente pesquisar, e dependendo também do tipo de e-book, talvez valha a pena você deixar ele sendo nutrido por outros materiais e esperar o melhor momento ali para ele chegar até o fundo do fluxo para você fazer um contato com ele. Eu acho que, só complementando o que o Wagner falou, Carlos, eu acredito que é tudo o momento. Você tem que enxergar em que momento está aquele lead. Se ele está no momento em que você está vendo que ele já está olhando, já está procurando realmente o produto, o serviço, ele está super quente, né? E você entra realmente em contato. Ou durante uma qualificação, se ele entrou ali por outbound, como ferramentas, a gente pode citar aí o Hopper, por exemplo, que traz bastante de outbound. Você precisa qualificar para ver se ele está realmente no momento. Qualificou. Se ele estiver no momento, aí eu acho que é bem o que o Wagner falou, em todas as palavras. Se ele ainda não está no momento, passa para marketing. Esse lead precisa ser nutrido. E aí a gente vai fazer uma nutrição conforme o cliente precise, porque você já escutou dele, já fez uma qualificação, tá? Carlos, se não ficou claro qualquer coisa aí, você pode mandar qualquer outra dúvida também, tá? Acho que o ponto importante, né, Lia, é que assim, a gente tem que entender que existem vários tipos de conteúdo, né? Então, o conteúdo que é de topo de funil, que é um conteúdo de atração, para realmente ensinar o lead sobre o seu produto, até um conteúdo de fundo de funil, que é aquele tipo de conteúdo que o lead que baixa, ele já entendeu realmente, já sabe qual é o seu produto, e ele está buscando a melhor solução ou a melhor empresa para atender ele numa necessidade.
Então, quando chega nesse momento, ele baixou esse tipo de conteúdo de fundo de funil, aí com certeza é uma boa hora para você entrar em contato com ele. Já se ele baixou um conteúdo que é mais topo de funil e ele está tentando aprender um pouco mais sobre o seu serviço, vale a pena aí manter ele numa nutrição para ele poder caminhar nesse processo até ser a hora ideal de você falar com ele. Até pegando o gancho aí, você deu um exemplo perfeito que a gente explicou aqui do porquê marketing e vendas têm que estar tão bem alinhados e tão juntos ali no dia a dia, tá? Isso é um dos fatores do dia a dia, uma dor que acontece sempre. Bom, tem mais alguma pergunta? Bom, eu tive uma pergunta aqui, até que me mandaram por WhatsApp. E aí eu vou aproveitar aqui para o Wagner, para a gente falar a respeito. É a questão do outbound. Como é que o marketing pode ajudar nessa parte de outbound? Porque, vou pegar uma lista de e-mail que eu consegui por alguma fonte e simplesmente sair ligando para eles? Não, calma. A gente está falando de outbound, mas a gente tem que trabalhar uma sensibilidade, porque é um ser humano. Ele não pediu para você ligar para ele. Eu acho que todo mundo aqui tem uma experiência negativa, ou super negativa, com o pessoal de telemarketing, principalmente Vivo, Oi e outras operadoras nesse sentido. Quantas vezes eles não te ligaram e você realmente não estava afim de receber, tá? Então, não façam isso. E aí o outbound ele tem que ser feito também de uma forma, vamos colocar assim, delicada. E aí o Wagner pode até falar um pouco mais sobre esse assunto que me perguntaram aqui por WhatsApp. Como funciona um pouco essa junção, tá, do outbound com o inbound? O inbound ele sempre vai te dar material de apoio que você pode usar para conseguir engajar os seus clientes. Geralmente, quando a gente está falando de estratégia de outbound, o outbound ele vai ser, o inbound, desculpa, ou seja, o material do inbound ele vai ser usado em duas situações. Quando você está falando com o cliente, né? Ou quando ele provavelmente vai para o cliente, aí você pode usar todo o WhatsApp e você na cadência de outbound, ele não responde porque ele não está no momento de fazer uma reunião com você, ele pode converter diretamente num material de inbound que você coloca no último e-mail com o link, e aí convertendo ali ele vai começar a ser nutrido pela estratégia de outbound, tá? Então são maneiras que a gente tem de interligar as coisas ali para nunca perder o rastreio e o contato dessas listas que a gente... Então, se tiverem mais dúvidas, nosso e-mail está aí na tela, podem ficar à vontade para entrar em contato, tá? Muito obrigada por estarem aqui presentes, espero que a gente tenha conseguido passar um pouco de tudo, era muito assunto, a gente dá uma resumida aqui, tá? Tirar dúvidas, falar a respeito, por